Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Nós vamos ler dessa manhã do verso 97 ao verso 99, sabendo que dessa feita a nossa prédica se deterá no versículo de número 99. Abra comigo a Sagrada Escritura. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus preceitos. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa para despedaçar os cedros do Líbano, e nós precisamos da tua palavra para despedaçar toda a altivez em nosso coração que se levanta contra o Senhor. Que a tua palavra cada vez mais nos dê um coração contrito e humilde, que assim o Senhor não desprezará. Então ajuda-nos, ó Pai, magnifica, acima de tudo, teu nome e a tua palavra, que a tua igreja veja o Senhor e receba do Senhor a porção necessária para a nossa peregrinação. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nosso sermão anterior, nós vimos o salmista destacar que o fruto do seu amor pela palavra resulta em sabedoria, mesmo em meio à oposição. Se fôssemos resumir o verso 97 e o verso 98, poderíamos resumir nessa sentença. Ou seja, o fruto do seu amor pela palavra, Salmo 119, verso 97, resulta em sabedoria mesmo em meio à oposição, versículo 98. Dessa feita, nós vamos observar que o salmista considera o quanto a palavra em meditação, guardem bem isso, irmãos, é importante. Ele vai considerar o quanto a palavra em meditação é determinante para sua espiritualidade, para a glória de Deus. E que a mesma, ou seja, a palavra na qual ele medita, é superior e sublime acima de qualquer comparação. Verso 99, nós podemos observar isso. Ou seja, a meditação é determinante para a verdadeira espiritualidade. Meditação cristã, meditar na palavra de Deus, meditar nos preceitos do Senhor. E isso, claro, tem como seu objeto, como a sua fonte, a Escritura Sagrada, Santo Livro, que é sublime, acima de qualquer comparação. Isso é muito importante para nós. Então, eu quero essa manhã meditar com os irmãos aqui, na coletividade, na limitação dos mestres, na singularidade das Escrituras e, por fim, na insubstituível meditação. Irmãos, veja que o salmista diz que ele compreende mais do que todos os seus mestres. Ele diz, eu compreendo mais do que os meus mestres. Poderia soar um tanto arrogante da parte do salmista tua afirmação. Não sei se você teve essa impressão quando leu esse versículo. Ele diz, eu compreendo mais do que os meus mestres. Alguém chegar hoje e dizer assim, eu compreendo mais do que meus professores no seminário. Eu lembro, no seminário, quando fazia seminário, nós lemos um livro muito bom, em teologia, enfim, no Novo Testamento, as cartas paulinas. Teólogo conhecido F.F. Bruce, Paulo, Apóstolo da Graça. Um livro muito bom, por sinal. E um dos alunos, em nossas conversas, nos intervalos, ele disse, olha, eu li esse livro, mas não me acrescentou muito, não. Né? Aí nós ficamos brincando, que o nome dele era Kleber, né? Aí ficamos chamando ele de F.F. Kleber. Né? Rapaz, um livro, né, de um camarada desse aqui, uma capacidade, enriqueceu tanta gente, mas o irmão disse que não acrescentou muita coisa a ele. Existe sim essa pedância, mas não é o caso do salmista aqui. Existe sim aqueles que leem uma sistemática, ou compreendem um pouco do grego, do hebraico, ou qualquer coisa da tecnicidade que envolve a teologia, e já começam a dizer que entendem mais do que todas as pessoas, até mesmo daqueles a quem o Senhor constituiu como mestres. Então, poderia soar arrogante da parte do salmista, mas o que ele destaca aqui é a superioridade da palavra ante as cátedras humanas. Veja que ele não diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu tenho uma inteligência, eu tenho uma habilidade, uma aptidão, uma capacidade para a teologia sem igual. Não, ele diz que é por causa da palavra.
Ele diz, a minha compreensão ser superior à dos meus mestres está na minha relação com a palavra. É a palavra que me faz sábio. É a palavra que de fato transforma o meu ser. Não estou aqui colocando a minha destreza teológica, parafraseando aqui Davi, mas estou observando que, por mais que eu aprenda com os mestres, sempre aprenderei mais com a Bíblia aberta em oração. É interessante isso. Existe aqui, irmãos, um grande perigo que nos passa desapercebido. Eu creio que se torna um perigo porque nós não conseguimos percebê-lo. Que o conhecimento divino, ele é revelacional. Não existe uma compreensão bíblica salvadora, graciosa e transformadora se ela não for revelacional. Ou seja, isso não quer dizer que a leitura bíblica ou o conhecimento bíblico venha prescindir dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? Leitura, estudo, técnica, compreensão. Para aqueles que fizeram o seminário, gostam dessa área, a hermenêutica, a exegese, a homilética, a arte de pregar, enfim, tudo isso acompanha, né, você compreender essas realidades. A homilética mais na entrega, vamos dizer, do sermão. Porém, por se tratar do conhecimento de Deus e do Deus vivo, jamais pode ser algo obtido apenas pelos meios ordinários. Ou seja, o Senhor Deus, Ele não despreza os meios ordinários. Foi Ele quem os estabeleceu. Ler, estudar, isso é correto. Porém, isso não é tudo. Nós precisamos do autor das Sagradas Escrituras no exercício, podemos dizer, dessas práticas. Não esqueçamos que Isaías, ele é enviado a um povo que, embora vendo e ouvindo, de fato não viam e nem ouviam. Não está lá em Isaías capítulo 6, está pertinho para você, veja. Quando o Senhor envia o profeta Isaías, no capítulo 6, conhecido como comissionamento do profeta, o Senhor vai dizer para o povo de Israel, através do profeta, veja o verso 9, verso 10, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Perceba, ouvir e até mesmo ver não significa o todo da ação salvadora e regeneradora da palavra em nossa vida. Pelo contrário, deve vir acompanhado do quebrantamento e enternecimento do coração, que é uma ação sobrenatural. Fato do coração ser de carne procede do braço de Deus atingindo o peito do homem, e não de um exercício intelectual, de uma cátedra bem desenvolvida. O mestre faz uso desse texto, Mateus capítulo 13, abra comigo. Ele cita esse texto de Isaías no contexto das parábolas essa que nós expusemos já aqui na igreja, as parábolas do reino, conhecidas assim. E Jesus fala isso, ele cita Isaías no verso número 14 em diante. Mas veja no verso 16, Jesus fala assim, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. E até mesmo Lucas, quando registra a dureza do coração dos judeus, também recorre a essa verdade profetizada por Isaías, mencionada assim, citada também pelo mestre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Paulo preso em Roma, uma comitiva de judeus vai até ele ali, porque Paulo era tido como aquele que estava pervertendo a fé judaica. E Paulo os recebe em casa e fala para eles, veja, diz assim em Lucas 28, Atos 28, porque o autor é Lucas, Atos 28, verso 23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, percebam, que beleza, um seminário com Paulo, da manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus,
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Beleza, isso. Houve alguns que ficaram persuadidos, vejam, pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Por essa razão, devemos observar quanto é assustador que estamos diante de fato daqueles que receberam os oráculos de Deus, os judeus. Mas eles, com todo domínio e conhecimento, não entendiam de fato a palavra de Deus. Por isso que Davi vai dizer: eu compreendo mais. Eu compreendo mais do que os meus mestres. Existiam mestres em Israel, mestres em Jerusalém. Por essa razão, irmãos, devemos com contrição, depois você olha essa referência em casa, orar por revelação. Revelação, pastor? Sim, na Escritura. Eu vou olhar essa referência com você, para você não ficar assustado, dizer que o pastor agora está pregando em revelação. Efésios 1, versículo 15, Paulo, orando pelos Efésios, na sua primeira oração, são duas nessa epístola que ele faz pela igreja, pelas igrejas de Éfeso. Paulo diz, em Efésios 1,15, por isso também, eu tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de quê, irmãos? Revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, e assim o apóstolo prossegue. Nunca podemos esquecer que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o quê? Exato, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. E eu ainda coloquei assim: o querer, o desejo, estudar e o realizar, o entender, o revelar. Isso sempre é segundo a sua vontade. Os mestres têm sim sua importância, mas precisamos lembrar que a lâmpada precisa iluminar e arder. É diferente. É diferente ler um livro de um crânio teológico, é diferente ler um livro de um homem piedoso. É diferente ler um livro de alguém que foi tocado nas câmaras do seu ser pela luz da palavra de Deus, e isso arde no seu peito, daquele que entende as nuances da teologia, compreende, cruza as referências, faz interpretação, faz exegese, hebraico, grego, por aí vai, bota latim, coloca tudo, mas você percebe que a página é seca, é árida. Diferente daquele quando você lê a Escritura, por isso que os livros dos puritanos são tão ricos nisso. Meus irmãos, Tiago diz no capítulo 3, verso 1, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber mau juízo por conta disso. Deus nos ajude para que tenhamos o livro nas mãos e os olhos do coração iluminados. Deus nos guarde de um domínio que não nos domina. Deus nos guarde de uma academia que não se renda ao mestre por excelência. Então é por isso que o salmista vai dizer, volta lá para o Salmo 119, eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Não é esse tipo de compreensão. Você vai observar homens que eram letrados, que eram homens de uma genialidade, por exemplo, John Owen, chamado de príncipe dos puritanos, era um homem brilhante. Por outro lado, John Bunyan, John Moy congregava isso, o brilhantismo, vamos dizer, da academia com o ardor, o fervor, a piedade. Por outro lado, John Bunyan era um homem simples, consertava panelas. Mas certa feita, John Owen estava indo se dirigir para ouvir Bunyan pregar, e alguém disse, você vai ouvir o paneleiro? Ele disse, eu daria todo o meu conhecimento para pregar como esse homem prega, para ter a graça que esse homem tem. Contemporâneos e grandiosos, gigantes da fé, embora John Owen tivesse congregado nele essa luz, com esse calor, ele ainda observava mais intensidade na vida de Bunyan.
Salmo 119, veja, verso 99, ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui, então, o que ele destaca é a singularidade das Escrituras. O salmista destaca aqui, não é a sua destreza, como falamos no princípio, nem a sua habilidade ou aptidão para a teologia, mas o caráter inigualável das Escrituras. Nenhum autor, nenhum livro, nenhum pensamento, nenhuma filosofia, enfim, nenhum prodígio da mente humana se compara com as Sagradas Escrituras. Parece óbvio, né? O que eu acabei de afirmar, parece óbvio. Mas o que temos visto é uma enxurrada de produção literária, mesmo sendo bíblica, que não remete o povo ao Santo Livro e nem destaca a sua supremacia. Tem livro que as pessoas comentam, falam do autor, mas não falam de Cristo. Já perceberam isso? Rapaz, pastor fulano lançou um livro. O livro, rapaz, o livro que ele lançou vai abalar as estruturas da teologia no Brasil. Isso é mesmo, sim. Lembra daquela história, fato, verídica, que uns pastores norte-americanos foram a Londres e foram ouvir Spurgeon pregar pela manhã, e ele não ia pregar pela manhã, só ia pregar à noite. Aí eles disseram, então vamos em outra igreja, tinha outro pregador conhecido. Chegaram lá, não lembro o nome do pregador, sou muito bom de nome, o pastor Rhodes tem memória melhor do que eu para isso. E eles ouviram o pregador e saíram dizendo, rapaz, que pregador, que domínio de púlpito, que clareza, que oratória, que boa dicção, maravilha isso. E eles foram à noite ouvir Spurgeon pregar. Quando terminou a pregação, eles saíram dizendo, que Jesus maravilhoso, que evangelho santo, que cruz bendita, que salvação gloriosa. Os irmãos percebem a diferença? É totalmente diferente isso. Precisamos lembrar da natureza divina das Sagradas Escrituras. Você precisa entender que o que você tem nas suas mãos é a própria sobrenaturalidade. Às vezes a gente fica assim, eu queria ver assim alguma coisa de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salmo 19 a gente lê muito, mas eu quero ler com os irmãos Hebreus 4. Foi lido Hebreus 13 hoje, vamos para Hebreus 4. Quero que você entenda uma coisa. Livros são bons. Os irmãos sabem, amo livros. Né? Quem me quiser fazer feliz, não vou nem completar, fique à vontade. Mas, olha o que o autor sagrado diz, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nenhum outro livro na face da terra é vivo. Este livro que está nas suas mãos é vivo. É viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o único livro que alcança o inatingível na sua alma. É a única literatura que tem o poder de laminar as camadas de enganos que existem no seu coração. É o único livro que pode fatiar toda essa cebola que é o seu coração. Quanto mais você abre, você vê pecado. Quanto mais você abre, você vê engano. E a palavra de Deus nunca fica cega, é sempre afiada, sempre cortante, para revelar quem você é. Sempre. Não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Ela tira a nossa roupa, revela a nossa maldade, mostra a fealdade do nosso coração, revela também a obra da graça no coração, diz, você é crente sim, ou você não é. Todas as coisas estão descobertas e patentes
aos olhos a quem temos de prestar conta. O autor diz que a própria Escritura é o próprio Deus, ao ponto de dizer que estamos diante dela, estamos diante dos olhos de Deus. Os olhos de Cristo, como chama de fogo, penetram o nosso coração pelas Sagradas Escrituras. Relacionamento com os testemunhos divinos é sobrenatural. E qualquer benefício que obtenhamos de qualquer leitura teológica é derivada da singularidade e não da capacidade do intelecto humano. É derivada. Eu creio que de uma forma não intencional, posso até tentar ser generoso quanto a isso, todo teólogo é um plagiador. Por quê? Porque apenas repete, quando faz com honestidade e dedicação, a sublimidade das Sagradas Escrituras. A grandeza do teólogo está no grande livro que está em suas mãos. Entre todos os livros, prefira sempre a Bíblia. Um homem sem leitura bíblica incorre em grande perigo. Uma mulher sem leitura bíblica é uma tragédia anunciada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E sem o sopro divino, definhamos e nos corrompemos. A carne, diz Jesus em João 6,63, para nada presta. As minhas palavras são espírito e vida. Leia a Bíblia. Ore a Bíblia. Só assim você viverá de fato a vontade de Deus. Deus nos ajude, a fim de que o Santo Livro nos afaste do pecado e da corrupção. Só o Santo Livro, guarde bem isso, nos preservará da putrefação em vida. Deixa uma carne sem um sal ali. As moscas chegam, né, os insetos, as larvas. Deixar o seu coração sem a palavra, não demorará. Até mesmo Beelzebub é o pai das moscas, né? Está escrito isso aí, né? A palavra Baal-zebub vem de pai das moscas, atribuída até ao próprio diabo. As moscas, as larvas do pecado. Você começa a entrar em putrefação em vida. A Bíblia e somente ela pode preservar a nossa alma da putrefação em vida. Salmo 119, para nós concluirmos, veja, o salmista destaca essa singularidade das Escrituras, como nós vimos, a limitação dos mestres. Nenhum mestre ele tem o alcance que a Escritura tem. A Escritura, de fato, é superior, é singular. Mas como ele chegou até isso, não é? E aqui nós vemos a realidade insubstituível da meditação. É essa relação com a Escritura que eu urjo com os irmãos, e de fato urjo com todos nós como crentes, para obtermos isso. Veja que ele fala no versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito. Não é porque uso técnicas, não é porque estudo, é diferente. Estudar é uma coisa, uma leitura é outra coisa, meditar é outra coisa. Existe um apropriar-se da verdade de modo pessoal e intransferível. Gosto, tenho uma certa reserva com devocionais, porque lhe priva muitas vezes de você ter o seu próprio devocional, porque isso é intransferível. Mas gosto dos devocionais que tem um tutano, de fato, né, existem muitos, principalmente eu recomendo para os irmãos o Vale da Visão, que são orações, vão lhe ajudar a orar, aprender mais a orar a Escritura. Mas a meditação é a beleza da pessoalidade da verdade aplicada às câmaras da alma. A meditação é a beleza da pessoalidade da verdade. É o plasmar, o encarnar da verdade, Cristo em nós, aplicado às câmaras da alma. Isso, claro, tem apoio na própria Escritura. Josué 1,8, Deus fala para Josué, tem cuidado apenas de meditar neste livro. Salmo 1 está escrito, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta, antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. Faltaria tempo para considerar os vários textos das Escrituras, até os que não falam de meditação, destacam o momento.
Cristo, por exemplo, acordava a alta hora da madrugada para estar sós com Deus, meditando, orando. Textos que destacam a oração associada ao amor dedicado na solitude da alma que busca o Senhor. Como eu disse, os puritanos eram gigantes nisso, nessa prática. Para eles, ler sem meditar é considerado infrutífero. Eles afirmavam que precisamos meditar em Deus para amá-lo e meditar no pecado para odiá-lo. Interessante isso. Então, irmãos, meditemos na Santa Palavra. Faça perguntas ao texto, converse com o texto. Não tenha a Bíblia apenas como um mantra, um amuleto. Não, leia o texto. Existem coisas que a gente precisa desenvolver. E eu quero aqui apenas um pequeno lampejo para os irmãos do que eu li, até mesmo essa semana, dentre os textos que eu li. De Isaías 26, você chega num texto, por exemplo, diz, naquele dia, se entoará esse cântico na terra de Judá. Estava lendo esse texto. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. E eu parei nesse texto e fiquei, Deus lhe põe a salvação por muros. E fiquei, Deus me protege com a sua salvação. Deus me dá estrutura com a sua salvação. Deus não deixa com que os inimigos invadam a minha alma mediante a salvação. E Deus também não me deixa fugir dele, da sua salvação, com o muro da salvação. O muro da salvação me protege, o muro da salvação me ensina que eu tenho limites, o muro da salvação me ensina que eu estou cercado por Deus. Entende a meditação? Cerca-me, Senhor, aumenta esse muro, não deixa eu pular esse muro. Bota, pega ladrão, que eu sou ladrão mesmo, Senhor. Bota uma cerca elétrica espiritual, porque eu sou. Dá choque em mim, Jesus. Bota os cacos de vidro, eu fico todo cortado, mas eu fico do lado de dentro. Meditar, irmãos. Orar o texto. Isso é importante mais para as nossas vidas. Meditemos mais na palavra. Faça perguntas sobre o texto acerca de você, acerca do estado do seu coração. Eu gosto sempre, bem simples, você lê, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele, sou eu? Será, Senhor? Tu é minha morada, eu habito em ti. Paulo vai dizer, Cristo em nós, eu habito em ti, tu em mim. Jesus orou por isso. Tu em mim, eu neles, habita aquele que habita. Eu habito, Senhor, no teu esconderijo, ou eu busco outro esconderijo, tu és o Altíssimo. Comece a meditar no texto, pare e ore. Desafie seu coração a mais amor por Deus e mais aversão ao pecado. Pense nas coisas do alto, Colossenses 3:1. Pensai, buscai as coisas do alto, é isso. Em suma, irmãos, a relação autêntica com as Escrituras trazem o céu ao nosso coração. Por isso que ele vai dizer, compreendo mais, vou ler pela última vez com os irmãos, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Que o bom Deus nos guarde de uma relação intelectual acadêmica que não produz a verdadeira piedade. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Louvado seja o teu nome. Possamos amar, aprender aos pés daqueles que sabem, mas que sabem te amar. E possamos te amar, meditar na tua palavra, crescermos no amor e no ódio ao pecado. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém.